Olá, eu sou a professora Letícia, sou psicóloga de formação, tenho especialização em psicopedagogia clínica institucional, mestrado em psicologia e estou em fase de doutoramento também em psicologia, com ênfase em desenvolvimento humano e processos educativos. E hoje vim aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre a psicologia e suas contribuições para a área educacional. Antes de entrarmos na discussão direta entre psicologia e educação, gostaria de pontuar que a psicologia é uma ciência extremamente ampla que se relaciona com outras áreas de conhecimento e que foi construída historicamente a partir de diferentes esforços teóricos científicos. Portanto, ela é um campo de conhecimentos bastante vasto e com enfoques e, em determinados momentos, objetos até diferentes de estudo, o que resultou em um corpo de conhecimentos diverso, em que algumas teorias convergem para as mesmas explicações ou se complementam e algumas teorias se afastam na forma de compreender o fenômeno humano, o psiquismo humano, o comportamento humano. É importante a gente pensar que a psicologia, da mesma forma como ela se serve de conhecimentos de outras áreas, como a biologia, a neurociência, a filosofia, a sociologia, ela também contribui para o desenvolvimento dessas áreas. E a sua relação com a área educacional é muito grande, porque desde o seu processo de construção, no início já do século XX, houve um grande entrelaçamento entre as necessidades que se davam no campo educacional e a produção de teorias e sistemas de compreensão dos processos de aprendizagem dentro da área da psicologia. Considerando que a psicologia é uma ciência composta por diferentes escolas teóricas, com pensadores diferentes, é preciso que a gente inicialmente pontue para vocês de qual dessas teorias estarei abordando sobre os fenômenos no espaço, na esfera educacional. Então, uma das teorias da psicologia que enfocam com bastante intensidade os processos de desenvolvimento em sua relação com a aprendizagem é a psicologia histórico-cultural, sobre a qual tenho me debruçado nos últimos anos para entender justamente os fenômenos no espaço escolar. Essa teoria, ela valoriza de maneira muito intensa os processos de aprendizagem, porque para ela o desenvolvimento depende dos processos de aprendizagem. E aqui, quando falamos de processos de aprendizagem, envolvemos e englobamos os processos de aprendizagem que acontecem de maneira espontânea na vivência, desde o nascimento, nas relações familiares, no espaço social comum, como e com grande impacto as situações de aprendizagem no espaço escolar. Portanto, as situações de aprendizagem que são intencionalmente organizadas e planejadas e que visam que o aluno, o estudante, aprenda determinados conteúdos, conhecimentos produzidos pela cultura. Ao dar essa ênfase para o processo de aprendizagem, essa teoria psicológica, ela coloca tanto a figura do professor como a figura do outro humano como primordial e essencial para o desenvolvimento psíquico dos sujeitos. Então, uma das teses principais dessa teoria é de que, ao nascermos, temos condições para nos desenvolvermos, condições dadas biologicamente pela nossa herança genética de espécie, nossa história filogenética,
Mas é preciso que cada indivíduo singular, na história de sua vida, durante a sua ontogênese, se aproprie de conhecimentos construídos pela humanidade, né? E a partir deste processo de apropriação de conhecimentos, consiga então desenvolver em si características propriamente humanas, aquelas características que nos diferem dos demais animais. E essas características propriamente humanas são chamadas nessa teoria de funções psíquicas superiores. Para o desenvolvimento dessas funções psíquicas, é preciso que exista uma interação, né, da criança inicialmente, não apenas da criança, na medida que nós nos desenvolvemos, com outros sujeitos que conheçam e dominem a cultura e que possam nos ensinar. Como eu disse, esse ensinamento não apenas de maneira intencional, como acontece na escola, mas também todo o ensinamento e aprendizagem que acontece de maneira espontânea em todos os ambientes dos quais fazemos parte. Nesse sentido, as relações humanas não são apenas importantes para a construção do psiquismo humano, mas elas são imprescindíveis. É na relação com o outro que eu vou desenvolver características propriamente humanas. Então, no processo de inter-relação entre os sujeitos, de maneira planejada ou não, eu apreendo e, em um processo de internalização, eu torno aquilo que é de domínio coletivo uma ferramenta psíquica para mim. E ao fazer isso, então eu estou transportando relações interpsíquicas para o meu espaço intrapsíquico. Nesse sentido, o professor e a ação, né, da educação intencional, ela ganha uma importância muito maior do que atribuída por outras teorias da psicologia, porque à medida em que um professor trabalha um conteúdo de história, de geografia, de matemática, de português, ele não está apenas contribuindo para que aquele aluno, aquele sujeito singular, tenha domínio de uma área de conhecimento, mas à medida em que eu me aproprio desses conhecimentos, os quais foram produzidos e possuem toda uma estrutura de raciocínio, eles estão cristalizados no processo linguístico. À medida em que eu torno esses conhecimentos, esses conteúdos, como parte de mim, pelo processo de internalização, eu não aprendo apenas conteúdos, mas eu desenvolvo ferramentas psíquicas. Quando eu estou trabalhando com conteúdos de qualquer área de conhecimento, eu estou modificando qualitativamente a minha forma de pensamento, o meu processo de memória, o meu processo de atenção, o meu processo de comunicação, de linguagem, e isso tudo em um sistema integrado vai modificando não só as ligações que acontecem no meu sistema nervoso central, né? Até mesmo biologicamente, pelas redes que vão se formando, mas eu estou reestruturando um funcionamento psíquico. Então, aprender coisas não produz apenas uma capacidade de conhecimento em determinada área, mas ele nos torna realmente humanos. E ao fazer isso, ao entender dessa forma a constituição do psiquismo humano, fica na mão de qualquer educador, de qualquer área e em qualquer idade, um peso muito grande, porque o educador deixa de ser entendido, infelizmente, como algumas teorias, como um mero facilitador ou um mero
transmissor de conhecimentos, mas sim alguém que interfere diretamente no processo de formação psíquica humana dos sujeitos. Então, qual a contribuição que os conhecimentos da psicologia podem trazer para a área da educação? Esse é central. Se você entende, como educador, que o seu papel é muito maior do que ensinar determinados conteúdos, mas contribuir para a formação do indivíduo, a formação psíquica, a formação do pensamento, a formação de seu raciocínio, a formação de seus processos de consciência, enfim, a formação da sua identidade e da sua personalidade, a sua atuação será uma atuação muito mais responsável, com um direcionamento mais intencional, porque você tem consciência do alcance da sua função. Uma outra contribuição da psicologia histórico-cultural, portanto da psicologia, do campo da psicologia, que pode ser colocado para o espaço da educação, é a compreensão dos fenômenos que aparecem no comportamento dos indivíduos, nos indivíduos singulares, mas como algo que não é resultado de um processo apenas individual, mas sim algo de um processo maior, coletivo. Como, por exemplo, uma reação, um comportamento agressivo, ele não vai ser entendido como algo vindo do interior do sujeito, então o sujeito como naturalmente agressivo, mas sim vai ser entendido como um fenômeno que tem relação com todo o processo de desenvolvimento que se dá na interação entre os aspectos de temperamento que a criança já traz, suas relações familiares, suas relações sociais mais amplas, como ele foi aprendendo as regras culturais. Então, você vai entender isso de uma maneira muito mais integrada à vida do sujeito, Nesse sentido, quando você percebe que um fenômeno que aparece no comportamento de uma criança, de um adolescente, no espaço escolar, não é algo daquele sujeito, mas expressa uma relação coletiva, expressa um funcionamento que está para além dele, que tem múltiplas causas, você começa a buscar estratégias de intervenção que também não são individualizadas. Primeiro, você desculpabiliza o sujeito de maneira singular, Claro que existe um processo que está ali colocado no desenvolvimento daquele sujeito, mas não adianta eu intervir só com esse sujeito, porque esse processo vai aparecer novamente em outro sujeito, em outro, em outro e em outro. E é isso que a gente tem visto acontecer na escola. Quando a gente fala, por exemplo, da falta de interesse dos adolescentes com relação ao ensino, no ensino médio. Isso não é um fenômeno individual, o desinteresse não é algo do aluno, mas reflete a falta de valorização que se tem do processo educativo, que sentido tem a formação que hoje é oferecida, como ela é feita, que vinculações que esse adolescente consegue fazer entre o que ele estuda e as necessidades que ele tem no mundo real. Então, não é ele que é em si desinteressado, mas existe uma rede de situações que faz com que esse desinteresse se manifeste no indivíduo singular. Se a gente pensar como educadores, nós devemos pensar essas causas amplas e buscar soluções que estejam para além dos sujeitos singulares, O que um educador pode fazer? Ele não vai mudar todas as circunstâncias do mundo, nem a vida pregressa daquele aluno, familiar, nem os conflitos sociais que nós temos, mas o que cabe ao educador? Fazer a parte dele no processo pedagógico, gerar sentido
para o que ele ensina, fazer vinculações do que ele trabalha com o mundo real e não necessariamente tratar os conteúdos de maneira utilitária, mas que o aluno perceba a construção daquele conteúdo não como algo mágico, mas um conhecimento que tem uma história, que tem um sentido e que está ali por um motivo. Falar simplesmente que cai no vestibular ou que em algum dia ele vai precisar usar, não vai gerar sentido para ele. Se ele ainda for prestar vestibular, vai gerar um sentido que às vezes não é suficiente para fazer com que o aluno gaste energia se debruçando em tentar aprender. Até porque vivemos em um momento educativo em que concorremos com muitas outras fontes de informação. A escola deixou de ser um lugar com domínio e propriedade de toda a informação. A informação está ali. Então, a função do professor é contextualizar esses conteúdos, organizá-los de maneira lógica, atribuir sentido, trazer o aluno para uma apropriação mais ativa, numa relação mais orgânica com o conhecimento. Para isso, o professor também tem que ter um grande domínio desse conhecimento, para que não seja feito um processo mecânico de ensino, mas um processo que realmente faça sentido. Por essas circunstâncias, a psicologia histórico-cultural traz uma grande contribuição, porque ela tira do indivíduo isoladamente o peso sobre os problemas que a gente encontra no espaço escolar. E quando a gente tira do indivíduo, a gente começa a pensar em soluções que estão também para além dele. Outro conceito importante que a psicologia histórico-cultural traz e que é muito importante para a área da educação é a compreensão, ancorada nessa ideia de que nos desenvolvemos à medida em que aprendemos, e que ninguém está pronto ao nascer, que independente das nossas condições iniciais, então, com alguma necessidade especial, alguma dificuldade, inclusive de cunho biológico, uma síndrome, você pode entender a partir dessa teoria que é possível promover desenvolvimento tendo um processo educativo adequado. E esse processo educativo adequado, ele deve levar em consideração a que sujeito ele se destina. Isso não apenas para sujeitos com necessidades especiais, mas para todos os sujeitos, porque todos somos diferentes na nossa forma de aprender, no nosso ritmo, e mesmo tendo marcos de desenvolvimento dados pela biologia, como o período do desenvolvimento da linguagem, o período do desenvolvimento da coordenação motora fina, o período do desenvolvimento da coordenação ou da formação da identidade. Nós temos algumas características que percebem-se e que foram desenvolvidos muitos estudos demonstrando que existem momentos de maior desenvolvimento, momentos mais sensíveis ao desenvolvimento daquelas habilidades, daquelas capacidades. Mas sabemos também que isso não é fixo, que vai depender do processo de estimulação e de relação que se colocar para aquele sujeito. A grande dicotomia discutida no início da psicologia, se nossos comportamentos são de origem intrínseca ao nosso desenvolvimento, então que apenas devemos esperar que ele vai acontecer, ou o contrário, tudo vem do ambiente, hoje já tem sido superada, principalmente pelos estudos da neurociência, que consegue comprovar com bastante precisão que é justamente o que o indivíduo traz em seu biológico, mas a maneira como acontece a interação com o ambiente, o momento
em que acontece essa interação, então os períodos sensíveis e a forma como essa interação se dá. Então, temos aqui um importante ponto para os professores considerarem em seu processo educativo. Primeiro, todos podem aprender, mas não do mesmo jeito e não com os mesmos métodos. Portanto, o professor precisa estar atento e considerar as condições daquele grupo de alunos ou daquele aluno, né, para planejar a sua forma de ensino. E isso são bases dessa teoria da psicologia que fundamentam, então, uma ação pedagógica intencional e que seja efetiva para o desenvolvimento. Há um dos grandes conceitos, bastante conhecido e às vezes explorado de maneira até superficial, é o conceito de zona de desenvolvimento próximo, proximal, onde eu entendo que eu preciso atuar junto a um aluno ou uma turma de alunos num ponto específico que ele consiga compreender para avançar. Se a minha intervenção estiver aquém do que o aluno consegue ou além do limite do que o aluno consegue naquele determinado momento, com ajuda, ela vai ser infrutífera. Eu preciso chegar nesse aluno. Então, quando eu estou iniciando um conteúdo, eu posso partir do que ele já conhece, né? E gradativamente ir trazendo novas informações para que ele possa construir esse processo, né? Não adianta a gente querer saltos na compreensão. Como eu disse também, à medida em que o aluno aprende conteúdos, ele desenvolve o seu funcionamento psíquico. Então, em uma criança vai ter um funcionamento psíquico mais simples do que um adolescente, que já passou por todo um processo de apropriação e toda uma modificação qualitativa no seu funcionamento. Portanto, o trabalho com crianças na primeira infância, na segunda infância, no ensino fundamental, que estamos já falando já de terceira infância, ou com adolescentes e adultos, eu posso trabalhar o mesmo conteúdo, mas a minha forma de trabalho deve considerar o nível de compreensão que cada faixa etária é possível. E não necessariamente é possível só pela idade, mas pelos processos já vividos e por essa reestruturação cognitiva que acontece. Além disso, eu devo levar em consideração que quando eu falo em relação e de desenvolvimento, eu não posso pensar apenas nos aspectos cognitivos. Quando eu falo em relação, eu estou falando também em afeto. E é preciso que isso se dê de uma forma positiva, tendo estudado os processos de vivência no processo de escolarização, as vivências nas relações no processo escolar muitas vezes dificultam, né, o processo de aprendizagem. Então, uma relação negativa com o professor, um primeiro momento que eu não dou conta daquele conteúdo e eu já estabeleço uma aversão, aquilo vai se tornando um entrave para o aprendizado e um entrave para o desenvolvimento. Nesse sentido, cabe ao professor entender que ao trabalhar, né, com crianças e com adultos, ele precisa ser o adulto da relação, o adulto que planeja intencionalmente e o adulto que consegue entender quais são os limites, mas não limites eternos, limites daquele momento e para onde eu quero conduzir aquele aluno. Então, quais são as potencialidades que ele tem, das quais eu farei uso para que ele possa avançar cognitivamente, relacionalmente e psiquicamente, pensando na sua estrutura que vai acontecer nesse processo. Então, o conhecimento da psicologia, os estudos desenvolvidos sobre
como a criança se desenvolve, como a criança aprende, em que momento, né, ela atinge determinadas condições cognitivas, determinadas possibilidades de compreensão, que nível de compreensão ela já tem. E esse tipo de conhecimento organizado pela psicologia, ele deve ser apropriado pelos educadores para que estejam na base da sua compreensão de como atuar junto aos alunos. Então, o uso da psicologia para a área educacional, ele é um uso instrumental. Ele deve servir de conhecimento básico, estruturante mesmo da prática. Quando eu conheço, por exemplo, as características do desenvolvimento e as potencialidades e limitações do adolescente, a minha atuação com o adolescente tende a ser muito mais assertiva, adequada. Vamos pensar, um dos aspectos que a psicologia histórico-cultural discute muito são as potencialidades do adolescente. A gente tende a ver muitas teorias e isso se disseminou e acabou ganhando muita força com um olhar muito negativo para o adolescente, que gera até mesmo uma certa recusa de muitos educadores de trabalharem com essa faixa etária. Porque existe um olhar como o adolescente problema, o adolescente em crise, o adolescente instável, alguém que não está pronto e que necessariamente é sinônimo de conflito. Não necessariamente, né? O que Vygotsky, que é o principal expoente da psicologia histórico-cultural, vai nos colocar é que, de fato, alguns fenômenos de conflito, eles ficam evidentes na adolescência, mas eles devem ser para a gente sinalizadores dos processos psíquicos que estão acontecendo. Se o adolescente fica muito mais, manifesta muito mais uma postura de contestação, de apontamento de contradições no comportamento dos pais, por exemplo, ou no comportamento do professor, que fala uma coisa e faz outra, isso indica que ele está num processo de desenvolvimento de pensamento, de desenvolvimento cognitivo, que é muito positivo. Isso indica que ele está chegando num desenvolvimento do pensamento propriamente dito, do pensamento em conceitos, de um pensamento que permite uma flexibilidade porque trabalha com hipóteses, com abstração, que até pouco tempo atrás não era possível. Então, no processo de apropriação, que ele vai fazendo desde a infância e que ele vai acumulando conhecimentos, esses conhecimentos vão sendo incorporados aos processos cognitivos e vão modificando qualitativamente. Ao passo que, por volta da adolescência, evidencia-se então um comportamento de conflito, mas muitas vezes justamente porque a compreensão que o adolescente passa a ter dos fenômenos é muito maior. Então, a sua reação a esses fenômenos também vai aparecer. Então, devemos olhar para o adolescente em suas potencialidades e entender também que não existe um adolescente padrão. Isso é uma outra regra que não deve ser seguida. Nós temos sim um adolescente, uma forma de ser adolescente nesse nosso momento histórico, cultural, dentro da nossa forma de estrutura social, que deixa um espaço para o adolescente em que ele desenvolveu potencialidades cognitivas, desenvolveu potencialidades físicas, desenvolveu potencialidades de ir e vir, mas ao mesmo tempo, pela sua impossibilidade de ter autonomia financeira, principalmente, porque a gente precisa de um processo de ensino extremamente demorado, não existe lugar de trabalho para todo mundo e uma série de aspectos que não estão internos ao sujeito adolescente, mas que fazem parte do nosso momento social, que fazem parte
da nossa forma de organização de vida coletiva e que colocam ele em determinado lugar. Então ele se vê com várias potencialidades, mas ao mesmo tempo não podendo exercê-las como um adulto. E isso é bem importante porque a adolescência em si, ela é um conceito que passou a ser discutido, entendido como uma fase da vida no começo do século XX. Até então não se discutia esse comportamento adolescente. É lógico que historicamente se fala do jovem que gera conflito, do jovem que quebra, com regras, com coisas estabelecidas, mas esse jovem que nós temos hoje, com uma adolescência muito mais estendida, diz muito mais respeito a uma organização social. Então você vai ver no comportamento dele uma mudança que se dá a partir da puberdade, que é algo universal. A puberdade é biológica, essa maturação sexual via produção e intensificação de alguns hormônios, e isso acontece. Mas a forma de significar isso é social. A forma de entender isso é social. Tanto que em diferentes culturas, em diferentes momentos, isso foi entendido de forma diferente. Sem falar que a gente fala de uma adolescência estendida atualmente, se discute muito, mas isso se aplica a uma determinada classe, em que o tempo de preparação para o trabalho é muito maior. Para algumas classes com menos acesso à educação, esse tempo é menor. Então, ao assumir responsabilidades adultas, eu deixo de ser adolescente muito mais cedo. Então, trabalhar com adolescentes é primeiro quebrar alguns preconceitos que a própria psicologia contribuiu para que fossem construídos e entender que é alguém em pleno desenvolvimento que vive sim um processo de reorganização de identidade, de reorganização de seu lugar no mundo, de reorganização das suas relações, mas isso não necessariamente deve ser entendido como problema, mas sim como sinal de que estamos evoluindo no nosso processo de individuação, de formação de personalidade, de desenvolvimento cognitivo e de potencialidade relacional.